Olá, domingo, dia 7 de novembro de 2021. A minha oração é que as misericórdias do Senhor sejam sempre renovadas em seu lar, abençoando você e sua família. Vamos aos nossos avisos? Na próxima quinta-feira, você já sabe, nossa reunião de estudo bíblico e oração. Você pode entrar em contato com Cláudia, com Márcia, elas lhe dirão como participar. Também no próximo domingo, às 10h20 da manhã, nós teremos nossa classe de casais. Estamos dando início ao nosso estudo sobre o livro de Cantares, Cantares para Casados. Você querendo participar, entre em contato comigo, eu lhe colocarei lá. Na próxima terça-feira, nós teremos nossa reunião de liderança. Próxima terça-feira, reunião de liderança. Estaremos online às 20 horas, decidindo, conversando sobre como vamos fazer com as nossas programações de final de ano. Temos duas aniversariantes nessa semana. A irmã Criseuda no dia 9 e a irmã Marilene Clementino no dia 10. A minha oração, tanto para a irmã Criseuda como para a irmã Marilene, é que o Senhor as abençoe e guarde, sempre protegendo com seu amor, unção, fé, paciência, muita sabedoria no Senhor e que o Senhor esteja sempre com elas. Parabéns, irmã Criseuda, parabéns, irmã Marilene Clementino. Enfim, Romanos 10, versos 1 a 4, texto bíblico de hoje. Estamos falando sobre justiça e misericórdia na soberania de Deus. Somos todos iguais. Romanos 10, 1 a 4. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Eu, desde o dia 17 de outubro, estou trazendo uma mensagem dividida em partes, falando sobre justiça e misericórdia na soberania de Deus, todos iguais. Então, no dia 17, eu falei sobre a vivência na verdade como fruto na prática consciente, a prática da vida na decisão de se entregar em amor pelo outro, o povo escolhido e seus privilégios. Falei também sobre as promessas de Deus a Israel, atreladas à palavra do próprio Deus. No dia 24/10, falei sobre o soberano e sua misericórdia, o soberano e sua justiça. O soberano é quem é, e é Senhor de todos. E na semana passada, no mesmo tema, falei sobre a justiça que vem das obras, a justiça que vem da fé e a barreira que impede a confiança justa. Falei da lei, também a justa confiança que edifica a vida. Falamos sobre a pedra angular, graça. Enfim, hoje eu quero dar continuidade, como já lemos Romanos 10, nos versos 1 a 4. Perceba que o apóstolo Paulo continua o capítulo 9 nesse texto. Ele vai introduzir para que a gente fale exatamente da justiça que vem de Deus, dá continuidade no texto e já caminhando para o capítulo 11. Então, o que eu aprendo, o que eu posso trazer como ensinamento do texto para nós? Percebo que o zelo religioso produz falsa sensação de que tudo está bem. Veja o que o apóstolo Paulo fala sobre os judeus. Ele diz: irmãos, o desejo do meu coração e minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Essa afirmação do apóstolo Paulo, ela já vem sendo trazida para nós. A gente percebe em Romanos capítulo 9, lá no início, quando nós lemos, ele diz no verso 2,
Ele diz assim, Romanos 9:2, tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. Então perceba como está a angústia do apóstolo Paulo sobre a salvação do povo de Israel. Ele inclusive diz, se possível, se entregaria para que isso acontecesse. Mas veja no verso 4 como ele fala sobre os israelitas. Ele diz, o povo de Israel, no verso 4 ele já inicia assim, deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos. Bendito para sempre. Amém. Veja que o apóstolo Paulo não se desfaz, né, do seu povo, dos seus compatriotas, dos israelitas. Ele traz o seu valor diante de nós. Em Romanos capítulo 3, nos versos 1 e 2, ele diz exatamente assim, que vantagem há entre os judeus ou entre ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Ele mesmo responde, muita, em todos os sentidos, principalmente porque os judeus foram confiados as palavras de Deus. Porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Perceba que ele traz a importância do povo judeu para o texto. Esses textos nós já vimos, já refletimos nele. Né? Em Atos capítulo 22, no verso 3, ele mesmo fala, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados. Veja como é que ele fala sobre ele, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Essa é a fala do próprio apóstolo Paulo. Então veja que ele apresenta a importância do povo judeu e ele também se apresenta como zeloso nesse sentido. Mas quando a gente para perceber o que o apóstolo Paulo estava falando, a gente sente o grito ecoado, o mesmo grito dos próprios profetas do Antigo Testamento. E eu quero trazer para vocês, por exemplo, um texto que nós já trouxemos em Isaías capítulo 58, nos versos 1 e 2. Isaías 58, 1 e 2. O profeta diz, aliás, essa é a fala de Deus trazendo para o profeta aquilo que ele gostaria, que ele queria que fosse levado até o seu povo. Ele diz a Isaías, grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncia ao meu povo a sua rebelião, ou a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Eu destaco aqui exatamente pelo destaque do apóstolo Paulo de trazer a importância dos judeus. O profeta Isaías denuncia o pecado do povo, mas a própria fala de Deus é como se o povo estivesse interessado em ouvir a sua vontade, em seguir os seus desígnios. Nesse sentido, eu trago Isaías como já trouxe outras vezes. Não quero trazer detalhes do texto, porque eu trarei texto parecido logo abaixo e aí poderemos conversar sobre isso. Eu quero lembrar nesse momento de uma parábola contada por Jesus Cristo em Lucas capítulo 18, nos versos 9 a 14. Lucas 18, 9 a 14. Percebam como é que o texto inicia.
a alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Veja por que Jesus conta essa parábola. Alguns que acham que são justos aos seus próprios olhos e desdenham dos outros, desprezam os outros. No verso 10 ele diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. A gente lida com um judeu e um totalmente entregue ao pecado, segundo a visão do israelita sobre o publicano. No verso 11, a gente está em Lucas 18, no verso 11 Jesus continua falando. O fariseu em pé orava no íntimo, e a oração dele era assim: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. E aí eu tento imaginar essa cena, né? O fariseu olhando para o publicano. Verso 12, Jesus continua, na fala do fariseu: jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus complementa a parábola dizendo claramente, essa é a fala de Jesus: eu digo que este homem e não o outro, ou seja, o publicano e não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Eu fico imaginando sobre algumas falas de alguns de nós, que nos sentimos como evangélicos, superiores a outras pessoas. Algumas denominações que se veem superiores a outras. Algumas que se dizem filhos de Deus, de repente desprezando pessoas simples, pessoas que, como esse publicano, simplesmente se apresentam diante de Deus. Nos julgamos superiores. E essa parábola, ela se encaixa exatamente, ela se adapta exatamente para quem se julga superior a outro. Então perceba aí que esse senso de justiça pessoal, o zelo religioso, produz uma falsa sensação de que está tudo bem. Não está. Não está. O apóstolo Paulo deixa claro que o judeu cria a sua própria justiça, baseada exatamente nas leis que ele pratica. E aí o texto me traz mais um ensinamento que eu passo para os irmãos e irmãs. Percebo que a justiça que vem de Deus está baseada em seu conhecimento. Emilson, você já falou muito sobre isso, sim? O texto bíblico fala sempre sobre isso. O texto bíblico continua ecoando, ressoando, falando sempre como se dissesse para nós: continuo falando para que você me ouça. É assim que diz o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 12, nos versos 1 e 2, eu quero ler de novo, né? Dessa vez para complementar o texto, porque não sei se vocês perceberam, eu cortei parte do texto no verso 2. Irmãos, o desejo de meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o zelo não se baseia no conhecimento. O zelo era zelo próprio, era zelo pessoal, era zelo nos mandamentos, era zelo na lei. Praticantes da lei simplesmente se julgavam bem diante do Senhor. Nesse sentido, o apóstolo Paulo denuncia que seu zelo não se baseava no conhecimento de Deus. A palavra conhecimento aqui, epignosis, é entendimento, conhecimento, reconhecimento, discernimento, percepção.
intuição. Essa é a palavra. Quando o apóstolo Paulo diz que os judeus não tinham zelo no conhecimento, ou que seu zelo se baseava na lei sem conhecimento, ou seja, cumprir a lei por cumprir para poder se destacar pela lei cumprida, né, e não pelo seu conhecimento, esse é o problema. Esse é o problema. Né? Por exemplo, quando a gente fala em Romanos capítulo 10, no verso 3, quando a gente cita Romanos 10, 3, a gente cita o apóstolo Paulo falando: porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Procurando a própria justiça? Não se submeter à justiça de Deus? Sim. Sim. Quando o povo se julga simplesmente no direito de ter porque dá, é procurando a própria justiça. Quando o povo vai diante de Deus dizendo: o Senhor nos fornece, o Senhor nos abençoa porque somos fiéis a Ele, é procurando a própria justiça. Veja o texto de Zacarias capítulo 7, nos versos 4 a 10. Eu poderia citar, vou continuar citando Isaías 58 e outros textos em Isaías que trazem basicamente a mesma mensagem, a mesma fala. Mas eu quero trazer para você Zacarias 7, de 4 a 10, exatamente para que nós entendamos que a Bíblia fala em seu conteúdo geral sobre isso. Essa é a fala do Senhor para Zacarias. Então o Senhor dos Exércitos me falou, diz ele: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? Verso 7. A gente está em Zacarias capítulo 7, verso 7. Não são essas as palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas que Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam, e o Neguebe e a Cefelá eram habitadas? Verso 8. E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. Quando eu olho textos assim, quando eu percebo textos assim, eu penso no momento que estamos vivendo, que por causa de política partidária, nós temos famílias divididas. E quando falamos, por exemplo, de redes sociais, quando falamos, por exemplo, de grupos no WhatsApp, grupos familiares, de amigos, de estudos, rachados, literalmente rachados por causa de política partidária. Ódio que alimenta ódio. Discurso político partidário que magoam pessoas, que maltratam. Gente que fala de amor e destila veneno de ódio. Gente que diz que é povo de Deus, mas semeia contenda. E a fala de Deus ao profeta Zacarias para que o profeta passe para o povo é bem clara. Né? Se nós formos para o capítulo 58 de Isaías, teremos a mesma fala. Isso me faz lembrar, vir até o Novo Testamento. Tiago, capítulo 1, no verso 27.
A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Essa é a verdadeira religião. Essa é a fala de Deus para nós acerca do que é religião. Cuidar dos mais necessitados e fugir da corrupção do mundo. Alguns de nós não entendemos quando Jesus fala ou traz a sua fala dizendo: por que vocês estão ansiosos pelo que comer ou o que vestir? E ele continua falando sobre as provisões de Deus, e no verso 33 de Mateus 6 ele diz: busquem, pois, o primeiro ou em primeiro lugar o reino de Deus. Aí ele diz: e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que justiça é essa? É justiça que divide, é justiça que mata com palavras, é justiça que esfaqueia com atitudes. Essa justiça é a justiça que a gente acabou de falar aqui em Zacarias capítulo 7, nos versos 4 a 10, Isaías capítulo 58, Tiago 1, 27, essa é a justiça. Quando o apóstolo Paulo diz que os israelitas buscaram a sua própria justiça, não no conhecimento de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Quando Jesus diz que devemos buscar a justiça, o reino de Deus e a justiça, ou sua justiça, ele está falando exatamente disso. Poderíamos ir para Mateus capítulo 25, nos versos 38 em diante. Ele está falando da mesma coisa. Eu lembro das palavras de Jó, em Jó 42, nos versos 1 a 6, depois daquele momento em que, depois de Jó falar tanto, Deus olha e diz: quem é aquele que me questiona sem autoridade? E diz a Jó: Jó, olha só, eu vou só te perguntar. Você só vai responder aquilo que eu te perguntar. E depois disso tudo, no capítulo 42, nos versos 1 a 6, Jó responde ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, Senhor. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Sem conhecimento. Certo é que falei de coisas que eu não entendia, diz Jó ao Senhor, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou fazer perguntas e você responderá. Aí no verso 5, Jó diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem ou te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Isso é a justiça de Deus. Conhecimento do Senhor, conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, no verso 6, a fala de Deus é clara: pois desejo misericórdia e não sacrifício, e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Essa é a fala de Deus. Quando se pensa em adoração ao Senhor, em sacrifícios para o Senhor, quando se pensa em culto, o que é o culto finalmente? O culto é o serviço, mas não é o serviço entre as quatro paredes. Também pode ser, mas não é. Porque o serviço que o Senhor está falando, em Romanos capítulo 12, verso 1, através do apóstolo Paulo, o culto racional é o culto que entende a justiça de Deus. E justiça de Deus não é justiça de homens fazendo leis ou praticando leis para aparecerem, reivindicando ao seu Senhor, quando na realidade são só vasos, como já temos visto. A fala de Oséias, que é a fala de Deus: eu desejo misericórdia, não sacrifícios. Conhecimento de Deus em vez de holocausto. Ela é repetida, ela é ecoada,
ela é ressoada em Mateus capítulo 12, no verso 7, na fala, ou nos lábios, na boca de Jesus. É assim que ele diz aos fariseus. É exatamente o verso 6 de Oséias 6 que ele fala. Se vocês soubessem o que significa essas palavras, 2 pontos. Desejo misericórdia, não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Ele está falando dos profetas que foram mortos. Eu quero concluir, mas eu quero trazer mais um texto que está em Salmo 51, ou no Salmo 51, nos versos 16 e 17, quando o Senhor fala exatamente sobre isso para nós. Ele diz assim, Salmo 51, 16 e 17, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. É o salmista falando para Deus. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E a minha pergunta para você é: você tem sido instrumento de justiça para Deus? Ou você tem se enganado no zelo da prática como letras que só são praticadas? Você tem se doado ao Senhor em serviço ao outro, cumprindo a justiça de Deus como acabamos de ver? Ou simplesmente exige do Senhor aquilo que você precisa porque tem sido bom servo, boa serva? Quero complementar em Filipenses capítulo 3, nos versos 8 a 11, o apóstolo Paulo responde essas perguntas tanto para mim quanto para você. Ele diz assim, Filipenses 3, 8 a 11, mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Ele continua, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Preste atenção, porque ele complementa a fala dele em Romanos capítulo 10. Vou repetir o verso 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem, ou a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. A gente vai mais tarde, porque esse texto é preparação para a ceia. Mais tarde nós veremos o que é isso, né? Mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essa é a minha oração para você. Perceba, o zelo pela doutrina pode não ser conhecimento, porque o conhecimento gera a justiça de Deus. E justiça de Deus não é maldição para o outro. Pense nisso. Justiça de Deus é exatamente o que a palavra fala. Não desprezar o outro, ajudar os mais necessitados, buscar, se possível, a paz com todos. É assim que a palavra fala. Então, a minha oração é que nós estejamos juntos mais tarde. Estaremos presencialmente na nossa sede às 17 horas. Se você não puder, você pode nos acompanhar pelo Instagram, pelo Facebook. Estaremos ao vivo para participarmos da ceia. Mas a minha oração é poder olhar você olho no olho para poder te abençoar. Vamos orar?
Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa fala tão poderosa que vem da tua palavra. A minha oração clara é que nós não nos baseemos ou não tenhamos como base a nossa justiça, mas a tua, Senhor, que vem da fé em Jesus Cristo. A minha oração é que essa base seja base de rocha firme, que a rocha entendamos claramente que é Jesus Cristo, a pedra que os engenheiros jogaram fora, pedra sofrida, pedra de esquina, pedra que nos traz paz, amor, misericórdia, pedra que nos mostra os teus caminhos, Senhor. Por isso nós te agradecemos. Que seja o teu amor, o nosso amor, a tua justiça, a nossa justiça, porque a tua justiça é baseada na fé. E a nossa oração é que entendamos isso. Então oramos para que teu Espírito nos ensine como fazer. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, ministrando sobre nós a sua fala, a sua paz, o seu amor, e que suas misericórdias sejam sempre renovadas em nós. No nome de Jesus. Amém. Então, oro para que o Senhor esteja sempre com você, com seu espírito, com o espírito dele, quero dizer, tirando todas as suas dúvidas e testificando com seu espírito que você é dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde.